A paz do Senhor Jesus. Eu venho meditar com você, meu amado, querido, que está assistindo esse vídeo agora. Eu quero deixar a palavra para de 2 Crônica, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Que diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, eu acharei, porém se deixar, vos deixará. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com todas as angústias. Mas esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Queridos, nós aqui acabamos de ler uma passagem da palavra de Deus, onde o rei Asa, ele assumiu ali o reinado. E quando ele assumiu o reinado, em meio ao caos que estava vivendo a nação de Israel, Deus enviou um profeta que fosse até a ele para que ele pudesse ter êxito, para que ele pudesse ter grandes vitórias na sua jornada, no seu reinado. Mas uma das advertências que me chamou bastante atenção aqui foi quando a palavra de Deus disse, né? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Olha bem, amado, o versículo 2 fala, Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se deixardes, vos deixará. Eu digo a você, meu amado, que é desta forma, que enquanto você entender que Deus está contigo e buscar, você vai encontrar. Mas se você deixar de buscar, Deus vai te deixar de mão. Foi isso que o profeta falou para que o rei Asa, né, ele pudesse ter uma vida bem-sucedida na sua caminhada, no seu reinado. Mas vamos ver como estava o estado espiritual do povo. Aqui diz a Bíblia que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Então o povo estava à deriva. O povo não tinha mais sacerdote, não tinha mais ninguém que ali pudesse orientá-lo com a palavra de Deus. E o rei Asa, quando foi chamado para governar, ele tinha uma missão muito grande. Uma missão, na visão humana, parece impossível. Conduzir um povo sem doutrina. E aqui diz a Bíblia que na palavra de Deus nos mostra que Israel esteve por muitos dias, no versículo 3, sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que o ensinava e sem nenhum tipo de lei. Mas quando na sua angústia, olha bem, amado, o povo quando está em sufoco, eles clamam a Deus. E Deus, com o seu grande amor, com sua grande misericórdia, está sempre atento a nos ouvir. E aqui diz o texto que quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, buscava ou achava. Mas Deus queria muito mais para esse povo. Por isso foi levantado esse rei para que ele pudesse reinar com justiça, reinar com poder e graça. E aqui diz a Bíblia, e naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações, né, sobre todos os habitantes daquelas terras. Então, amado, o povo vive hoje em perturbação, porque o povo está vivendo os últimos dias dos fins, sem o conhecimento do verdadeiro Deus, e hoje está faltando pessoas comprometidas, né, para ensinar o povo a lei de Deus, ensinar a palavra de Deus, para pregar a justiça de Deus. E hoje tem faltado esse ensinamento nos lares das pessoas, porque o evangelho está muito distorcido somente para as coisas deste mundo. Mas não leva as pessoas a desejar o reino de Deus
como Jesus falou, deseje o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eles inverteram esse versículo, né? Que as pessoas estão buscando mais as coisas deste mundo e depois Deus no último caso. Mas o rei aqui, ele tinha uma missão muito grande. Uma missão de poder colocar as coisas em ordem, organizar aquela situação. Porque Deus, quando ele chama o homem, ele crê e acredita na capacidade que o homem tem. E aqui diz a Bíblia que como não havia paz nem para os que entravam, nem para os que saíam, muitas perturbações sobre os habitantes da terra, porque era gente contra gente, cidade contra cidade, se espedaçavam porque Deus os conturbava com todas as suas angústias. Então você imagina o profeta chega e fala isso para aquele rei, da sua missão que ele tinha pela frente. Mas apesar de o profeta mostrar o estado espiritual que estava o povo, sem o conhecimento de Deus, Deus apenas queria uma coisa do rei Asa, que ele se esforçasse. Essa palavra se esforçar, ela cabe a mim e a você de se esforçar para pregar o verdadeiro evangelho, pregar a justiça de Deus, pregar o evangelho que nos traz a salvação, que é o batismo e a morte do Senhor Jesus, que foi ali na cruz do Calvário derramar o seu sangue para nos livrar da lei da morte. Porque no seu batismo ele nos livrou da lei do pecado. E aqui a única coisa que o profeta falou para ele, olha, mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então cada um de nós, amado, seremos recompensados por aquilo que estamos realizando aqui nesta terra, tanto para o bem quanto para o mal. Cabe a nós agora optar em fazer a escolha certa, porque Deus te chamou não para ficar de braços cruzados, mas para que você regace as mangas e procure conhecer a verdade, para que esta verdade alcance muitas famílias. O apóstolo Paulo, aqui nos mostra na Bíblia, né? Eu quero que você esteja lendo junto comigo, em 1 Coríntios, capítulo 15, né? O apóstolo Paulo ele fala de uma forma muito clara o que realmente Deus quer de nós. Ele fala assim, olha, no versículo 57, capítulo 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele, amado, é Deus que vai nos dar essa vitória. Nós deparamos hoje com tantas impossibilidades, mas também com tantas possibilidades de nós podermos fazer a obra de Deus. Cabe a nós levar adiante esta missão a qual Deus nos colocou nesta terra. Ou você acha que Deus te colocou aqui neste planeta só para comer, beber e dormir, namorar, trabalhar e depois morrer? Não, amado. Nós temos uma missão de salvar as vidas perdidas, resgatá-lo as almas que veio condenada às trevas. E nós precisamos levar o evangelho que nos resgata das trevas para a luz e da morte para a vida. E aqui a Bíblia fala mais. Portanto, meus amados irmãos, 1 Coríntios 15, 58. Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, o trabalho de Deus, ele não é em vão. Cabe a nós hoje apenas fazer como o rei que foi chamado para fazer a diferença. E Deus nos chamou para fazer a diferença diante de uma terra corrompida pelo pecado, diante de um povo, que vive hoje sobre essa face da terra sem a paz de Deus, diante de uma situação a qual há muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Você vê que hoje as injustiças dos homens têm prevalecido em muitos lugares, começando pela nossa política, a política que gera a nação. E a ver conturbação, nós podemos ver perturbação, mas a Bíblia fala que é gente contra gente, cidade contra cidade. E isso tem acontecido hoje, é um contra o outro, e as pessoas não estão olhando para Deus porque está sem o conhecimento do verdadeiro Deus. Mas eu quero dizer que nós devemos se esforçar, não desfalecer as nossas mãos, porque Deus há de trazer uma recompensa sobre você. Então você, meu amado, você, minha querida, que está me ouvindo agora, você é um escolhido de Deus para fazer a diferença. Você é um escolhido de Deus para pregar a justiça de Deus, para mostrar ao mundo, o verdadeiro poder do Evangelho. Então a Bíblia nos mostra
Eu quero que você leia comigo no livro do profeta, né, Jeremias, capítulo 1. Olha o que Deus falou para o Jeremias, que ainda se achava uma criança, mas Deus o chamou a si mesmo e deu a ele uma grande responsabilidade e disse a ele desta maneira: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor, né, que estou contigo para te livrar. Então Deus está conosco para nos dar esse livramento, para nos dar vitória. Então esta é a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, saber que nós não estamos sozinhos, mas estamos diante de uma grande responsabilidade. Estamos diante de uma situação caótica que o mundo está vivendo, principalmente no nosso país. Mas temos que pregar a tempo e fora de tempo, para que as pessoas tenham conhecimento do amor de Deus e da justiça de Deus e do batismo de Jesus e de sua morte lá na cruz. Esta é a mensagem que eu deixo para você em nome de Jesus.